Boa tarde, pessoal. Vamos iniciando aqui mais uma live. Deixa eu aguardar a minha amiga Tatiane. Um oferecimento, um patrocínio da Azimuth Engenharia Júnior. Desde já deixo um abraço aos meus alunos, os orientados da Engenharia Júnior. Oi, Wander. Oi, Tati, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem. Bom, então vamos iniciar aí. Vou pedir, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho da minha vida aí. Então, eu sou professor do departamento de geomática, sou engenheiro cartógrafo e sou colega de turma da Tatiane. Estudamos juntos aí há alguns meses atrás. É verdade. E no momento eu ocupo a função de conselheiro do CREA. E daí veio a ideia de fazer essa live com alguém lá de dentro, de como a coisa funciona, certo? Então, eu recebi já algumas questões de alunos, de colegas, e aí nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, obrigado desde já por ter aceitado participar conosco, e você está usando o seu tempo de trabalho aí para isso, então eu deixo o agradecimento em nome já do Departamento de Geomática, e Eu que tenhamos uma boa agradeço. conversa. Então, por favor, Tatiane, comece aí fazendo um breve resumo da sua carreira, faça assim a sua apresentação. Ok. Primeiro eu queria agradecer o pessoal aí da Geomática pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do meu trabalho. Eu que acabei partindo um pouquinho mais para a área burocrática, digamos assim, não tão com a mão na massa, né, da cartografia, mas tem o seu nível de importância, eu acredito também. Eu comecei no CREA em 2007, um pouquinho depois que eu saí da universidade. Eu entrei, na verdade, na época como administrativo do CREA, nem era na época como nível superior, né? E ali eu acabei ficando um tempo, eu trabalhei sempre com a fiscalização do CREA, aí saí do CREA, tinha feito um outro concurso e fui readmitida no mesmo ano que eu saí para voltar como agente de fiscalização, né? Então, na verdade, eu quando fiz foi por meio de concurso público, né? Todos os funcionários fazem concurso público para entrar no CREA, né? E na época eu voltei então trabalhando em campo, né? Quando eu entrei no CREA em 2007, a gente ainda não tinha câmara de agrimensura lá no CREA, e eu sempre trabalhei com essa área de fiscalização. Por pouquinho tempo eu fiquei na parte de registro profissional, conheci um pouquinho de como funcionava lá, mas foi bem pouco mesmo. E aí eu fui trabalhar na rua, na verdade. Eu comecei fiscalizando tudo, todas as engenharias, né? Não tinha distinção, agronomia, engenharia, todo e qualquer serviço. Em 2014, daí eu recebi o convite para trabalhar no departamento de planejamento da fiscalização. Foi criado esse departamento para justamente planejar as atividades do Estado, né? Como eu tinha o conhecimento da cartografia, eles acharam interessante que eu trabalhasse justamente para poder desenvolver até alguma coisa no sentido de facilitar a atividade da fiscalização, né? Hoje eu comento assim que não foi bem 100%, porque eu tenho tantas atividades lá, me sobra pouco tempo até. Mas a gente tem um outro engenheiro cartógrafo lá também, que posteriormente foi criado o departamento o setor, né, de geoprocessamento dentro da TI. Então hoje tem um outro engenheiro cartógrafo lá, que também auxilia com essa parte de gerar os produtos de cartografia para facilitar a fiscalização do CREA, né? Então é bom porque a gente tem a mesma linguagem, então isso facilita quando eu preciso de alguma coisa que eu não posso produzir ali, ele produz para mim, mas a gente está sempre conversando, então tem essa facilidade na interação, né? E é isso, eu estou lá até hoje, né? Atualmente eu ajudo eu trabalho no setor de planejamento e controle da fiscalização. Então a gente dali sai todo o planejamento para o Estado, para as fiscalizações, né?
Uhum. Basicamente é isso. Certo, legal. Então, o interessante de termos alguém da nossa área na fiscalização é que você já teve também do lado do fiscal, né? Você Sim, já atuou como fiscal e você sabe, inclusive pedir se você, né, puder falar um pouquinho das dificuldades que existe de você, sendo profissional de uma área A, ter que fiscalizar um profissional de uma área fiscalizar B. outra, né? Como é que é essa experiência? Como é que funciona? É, na verdade, eu costumo dizer que é bom, porque a gente conhece de tudo um pouco, né? Eu falo que hoje eu tenho um pouquinho de formação da elétrica, um pouquinho da mecânica, um pouquinho de cada área lá do conselho. Porque quando a gente vai fiscalizar, a princípio, a fiscalização, antigamente, ela não necessitava de profissionais, profissionais de nível superior. E o CREA Paraná foi um dos que despontou, trazendo profissionais das áreas para estarem atuando em campo, né? Uhum. Então, hoje nós temos duas diferenciações. A gente tem o fiscal mais de rotina, que vai para a obra, que é um fiscal de nível médio, e a gente tem o fiscal de nível superior. Então, tem todas as áreas ali, tem profissional de formação, né? Engenheiro civil, engenheiro químico, mecânico, eletricista e cartógrafo também, né? Então, é uma das possibilidades que o Conselho hoje também trabalha nessa área que antes era tão pouco conhecida, e eu posso dizer que hoje a gente está florando um pouquinho mais dentro do Conselho, né? Uhum. E então, a gente, como é muito documental a nossa fiscalização, a princípio, a gente não tem tanta necessidade de ser especialista só em uma área, né? A gente acaba conhecendo um pouco de todas as áreas. É claro que quando se tem a oportunidade, eles preferem designar profissionais para uma determinada, por exemplo, se minha formação é cartografia, eles tendem a disparar questões de cartografia para mim, né? Ou para outro profissional, por exemplo, se for química, direciona para o engenheiro químico, tenta-se fazer essa distinção, né? Nem sempre é possível, porque às vezes vem muito mais demanda de uma área ou de outra e acaba atendendo as outras áreas também, né? Mas hoje é um pouquinho mais direcionado, até porque os fiscais de nível médio, eles acabam indo mais para fiscalização de rotina, que são obras, né? Então acaba fiscalizando mais obra da civil, ou fiscalizações em empreendimentos, que a gente chama, né? Uhum. E os de nível superior aí ficam um pouquinho mais para atividades mais complexas, né? Fiscalizações de maior complexidade, que a gente chama, né? Uhum. Então foi feita essa divisão. Então, pegando Hoje a esse gente gancho, tem... Pode falar. eu já aproveito que eu pedi para você comentar como é que funciona esses, digamos assim, essas modalidades de fiscalização, né? Porque a gente recebe denúncias, conversas pela associação, né? Nós da Uhum, Câmara, e a gente sempre está em contato com o Departamento de Fiscalização, né? Criando, organizando a forma que vai ser fiscalizado, né? Esse seria o contato com os conselheiros, né? Mas também tem uhum. essa fiscalização padrão. Então, queria que você falasse como que funciona assim a diferença entre as duas, como quando é por denúncia, como é que funciona, e aquela fiscalização que eles saem, como é o objetivo, como é planejado isso. Uhum. Antes a gente tinha, hoje são 53 fiscais de rua para o estado todo, né? Então existe uma diferenciação um pouquinho de cada região, né? Por exemplo, região norte tem uma determinada quantidade, região sul outra, né? É bem distinta a quantidade de fiscais. Então, por Uhum. isso, a gente não consegue sempre direcionar uma determinada demanda, às vezes não tem o profissional daquela demanda na região, né? Mas a gente Uhum. procura direcionar sempre que tiver. Com relação à denúncia, a gente tem alguns canais de denúncia, né? Hoje, quem pode fazer denúncia? Qualquer pessoa pode fazer denúncia para o CREA. Uhum. Existem alguns canais de denúncia que pode ser feito ou pelo site do CREA mesmo, tem lá um formulário online de denúncia, que pode ser preenchido e encaminha a denúncia, ou você pode se identificar ou pode fazer denúncia anônima também, né? Uhum. Sempre tem essa possibilidade. Existe um aplicativo do CREA que foi desenvolvido para Android e para app, né? Acho que também tem Uhum. lá. E daí você pode baixar e qualquer lugar que tiver pode fazer a denúncia na hora ali, que também vai direto, dispara para o fiscal fazer o atendimento. E a gente tem também a opção de fazer a denúncia presencial, né? Hoje a gente pede que evite, né, por conta da pandemia, então é mais a Uhum. questão online mesmo, né? Sim. E
E também existe a denúncia ética, né, que daí é tratada um pouquinho diferente, que é a parte de denúncia em relação ao exercício da profissão mesmo, né. Então, esse é um dos caminhos que se pode entrar demanda para fiscalização, que é por meio da denúncia. E existem as programações que a gente faz, né? As próprias câmaras especializadas demandam fiscalização também, né? É uma das atribuições das câmaras especializadas passar demandas para o setor de fiscalização. Então, por exemplo, se a Agrimensura quer fazer uma fiscalização na parte de georreferenciamento. Então, hoje nós temos lá no nosso setor, são 3 pessoas, eu, tenho um colega que é engenheiro químico e um colega engenheiro civil. Nós 3 somos responsáveis por fazer essa ponte com as câmaras especializadas, né? Então, eu particularmente, hoje estou trabalhando com a Agrimensura. Você sabe que teve uma época que eu não estava com a Agrimensura, né? Mas hoje eles acharam melhor, até por ser da mesma área, acho que fica mais fácil a conversa, né? Então, hoje eu trabalho com o gestor, existe a figura de um conselheiro, que é chamado gestor de fiscalização. Então, a gente faz essa ponte, o gestor faz essa ponte com o DEFIS, que é o Departamento de Fiscalização, e as câmaras, né? E ali ele traz as demandas para a gente que devem ser fiscalizadas. Então, se tiver, por exemplo, um assunto lá de georreferenciamento, o gestor vai repassar para mim, né, para o setor, e a gente vai desenvolver um planejamento junto ali para repassar para o Estado. Eu fico também com a parte da engenharia elétrica, que já faz aí 5 anos que a gente está com essa forma de trabalho, né? Eu estou trabalhando com eles também já há 5 anos. E tem outro colega que fica com a civil e com a mecânica, e o outro colega que fica com a SecGen e a agronomia, né? Então, são divididas aí em 6 câmaras, e a gente recebe essas demandas, desenvolve o planejamento para passar para a ponta, né? Que seria basicamente desenvolver o que eles têm que fazer na rua, né? O que o fiscal tem que olhar numa atividade de georreferenciamento, por exemplo, como que ele vai materializar aquela fiscalização, o que ele precisa para comprovar, né? E então a gente faz esse planejamento, dispara para as regionais e lá na ponta eles colocam no planejamento local deles, e aí cada um vai fazer o atendimento conforme for a realidade da regional, né? E a mão de obra que eles tiverem lá para fazer a fiscalização. Basicamente é assim. Então a gente tem esse tipo de demanda também, e demanda até mesmo ali do próprio setor também pode surgir demanda. Hoje a gente tem um trabalho mais pungente assim, dos inspetores, né, que também estão lá na ponta vendo o que os seus pares estão precisando na sua região, então pode vir demanda deles também. Então tem vários inputs aí para a gente receber essa demanda, né? Seria basicamente isso. Aí tem os tipos, não sei se você quer que eu comente os tipos de fiscalização que a gente faz hoje. Acho que é interessante, acho que essa conversa a gente faz para o pessoal conhecer, né, um pouquinho para o pessoal conhecer, para entender como funciona, porque depois que eu entrei aí como conselheiro, eu ouvi muita gente, muitos colegas chegando e reclamando para mim, né, coisas que eu já sei como funciona, né? E eu sempre recomendei, vai lá e faz a denúncia para poder fiscalizar, mas aí a pessoa se omite. Então a gente tem que martelar sempre a importância da fiscalização e como funciona para que todos entendam e usem essa ferramenta. E eu acho importante também porque a fiscalização ela é uma forma de valorização profissional também. Porque é por meio da fiscalização que a gente vai pegar aquele leigo que está fazendo atividade que não tem registro, aquele profissional que está agindo de forma errada, né? E isso, de certa forma, valoriza aquele profissional que está fazendo as coisas certinho, né? Então, eu acho que é muito importante essa questão da denúncia e da gente procurar o exercício leigo, né? O exercício ilegal, digamos assim, né? Sim. E assim, a gente tem hoje de modalidade de fiscalização, a gente tem essa fiscalização de rotina que eu comentei, então antes o fiscal até saía para a rua meio sem norte, digamos assim. E hoje lá, na nossa parte de cartografia, né, nós temos o SIG lá do conselho, o Giovanni, que é o profissional, o outro cartógrafo que trabalha lá, ele tem desenvolvido
bons produtos para a gente. Então, hoje a gente procura que quando um fiscal vai para uma determinada região, ele já saiba tudo aquilo que ele tem de demanda, se ele tem uma diligência para cumprir lá, se ele tem uma denúncia, se ele tem uma empresa que ele possa fiscalizar que não tem registro, para ele já sair munido disso e não ir tão perdido para a região que ele vai, né? Então, além dessa fiscalização de rotina, a gente tem fiscalização em empreendimentos, que são fiscalização em empresas diversas. Tudo que você pode imaginar de empresa a gente fiscaliza. Não é só empresa que tem registro, mas também é uma empresa lá que faz uma fabricação de plástico, uma indústria. A gente fiscaliza, porque dentro daquele empreendimento existem diversas atividades técnicas acontecendo ali dentro, né? Desde uma manutenção de um elevador, de uma manutenção de um ar-condicionado, enfim, envolve várias áreas ali dentro daquele empreendimento. Então, a gente costuma fiscalizar bastante empresa, inclusive empresas de cartografia também. Esse foi uma época que eu tive bastante dificuldade, porque o pessoal da cartografia é bem reticente a esse tipo de fiscalização, não quer informar, mas é legal, né? É o que está na lei. A empresa tem que fornecer para a gente as condições, né? Nos dar as informações daquilo que ela está fazendo, porque é por aí que a gente fiscaliza, né? É muito documental isso, a gente depende da contribuição das empresas e dos profissionais para nos darem a informação correta, né? E aí também fiscaliza a parte de fichas cadastrais, que a gente chama, que geralmente são empresas que não possuem registro, então às vezes muita gente fala, ah, mas tem uma empresa de cartografia lá que não tem registro. Faz a denúncia para o CREA, que o CREA vai lá fiscalizar essa empresa, né? E daí tem também a parte de acessibilidade que a gente fiscaliza, que para visar o cumprimento da norma de acessibilidade. Tem a parte de FPI, que a gente chama, que são fiscalizações preventivas integradas, que se faz mais na parte de estádios, de teatro, de lugares que tem maior concentração de pessoas, e aí a gente convoca outros órgãos para participar dessas fiscalizações. Então, seriam fiscalizações conjuntas, né, que a gente chama. O Ministério Público também demanda bastante fiscalização do CREA por conta dessas questões de acessibilidade. Deixa eu ver o que mais. Tem outras modalidades, FEF, a gente fiscaliza também a parte de licitações em prefeituras. Então, de repente, você pode pensar assim, mas tem uma atividade lá de topografia que foi feita, como que eu vou pegar se já foi feita? Né? Como que eu vou fiscalizar aquilo se já foi feito? Se for, por exemplo, um contrato com uma prefeitura, vai ter na prefeitura esse contrato, vai ter essa licitação lá. Então, a gente fiscaliza também por meio de licitações nos órgãos públicos, né? A gente tem esse material documental lá que a gente tem acesso para fazer a fiscalização, então não necessariamente preciso estar indo a uma empresa de topografia, por exemplo, eu posso fiscalizar por meio dessa documentação do serviço que foi feito lá, né? E também fiscalizamos o quadro técnico das empresas, né? Hoje você tem aí 3 modalidades de ART que devem ser registradas, né? Eu acho que como deve ter bastante, eu não sei se tem alunos, né, nos assistindo aí, mas é interessante eles saberem que é muito importante, que é o conselho que rege a nossa atividade profissional. Então, você não pode começar a trabalhar se você não tiver o registro, né? É muito importante isso. E você também tem que registrar a anotação de responsabilidade técnica antes de iniciar aquela atividade que você vai fazer, aquele serviço que você está prestando, né? Então, hoje a gente tem 3 tipos de modalidade de RT, né? Que é a RT de carga e função, a RT múltipla, que tem alguns serviços que as câmaras liberam para fazer vários serviços numa única RT, e tem a RT de obra e serviço normal, né, que o pessoal registra para os serviços que estão fazendo e até para compor o próprio acervo técnico, né. Então, a gente fiscaliza o quadro técnico, tanto dos municípios quanto das empresas, né, e verifica se o profissional tem a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função. Então, quando a pessoa começa a trabalhar num órgão, numa empresa dessa, ela tem que fazer o registro da RT de cargo e função. Em muitas situações a gente verifica que o profissional não tem, né? Então, eu acho legal isso de fazer, porque é a forma de você compor o seu acervo também, né? Sim, sim. Bom, vamos adiante aqui nas questões. Nós já falamos Quando eu faço uma denúncia, que tipo de prova eu preciso mostrar, ou não necessariamente eu tenho que já, na hora da denúncia, apresentar uma prova?
Contra um Ó, profissional, contra uma empresa? não necessariamente precisa, né? Se for aquela denúncia pelo site, uma denúncia anônima ali, você pode só denunciar um endereço da empresa, a empresa está sem registro, a gente vai atrás da prova para verificar se ela vai ter o registro ou não e o que, que ela precisa apresentar para o CREA, a gente vai cobrar o registro dela, né? Senão está Uhum. exercendo ilegalmente. Agora, se for uma denúncia ética, daí é um pouquinho diferente, né? Hoje, o descumprimento do código de ética pode levar a uma averiguação de um processo de ética, né? Então, uma denúncia ética, ela já tem uns requisitos a mais. Você tem que colocar documentos ali que comprovem a alegação que você está fazendo contra o profissional, né? Então, em algumas situações, por exemplo, a falta de acompanhamento em obras e serviços, né? Isso é uma das questões que a gente verifica. Digamos que o profissional faz muita RT, mas ele não participa daquela atividade, né? Que está registrando a RT. Então, aí teria que ter a comprovação, né? A gente hoje, quando faz a fiscalização de obra de rotina, por exemplo, o fiscal questiona a pessoa que está dando a informação se o profissional esteve lá para prestar assistência, né? Se esteve lá fazendo o serviço. Então, aí já preenche alguns formulários, né? Pega assinatura, enfim. E aí já é uma outra documentação que tem para comprovação digamos, dessa falta de ética, né? Dessa averiguação de falta de ética. E existe também, assim, na parte de, por exemplo, na parte de agronomia, que o profissional pode fazer um falso diagnóstico lá, né? Eles fazem muita indicação também de produto de agrotóxico, essas coisas, né? Se não bater tem ali uma forma de fazer essa fiscalização com receituário. Então, existe uma outra documentação que é exigida, né? Então, cada situação vai requerer uma documentação. Muitas vezes não é suficiente para caracterizar a falta ética, né? E aí o conselho vai instruir o processo questionando. Não sei se você já teve a oportunidade de participar de alguma oitiva, ver como funciona a parte dos processos de ética. Apesar de eu não trabalhar com a parte de processo de ética, eu já tive essa oportunidade, né? E é bem interessante de chegar, o profissional, ele é investigado, né? Não é ser acusado, digamos, de primeira, né? Mas ele é investigado, ele é questionado, e pode chegar a ter diligências junto a esse profissional e ele ser convocado para fazer uma defesa, né? Então ele vem até o conselho, faz lá a declaração dele, presta os esclarecimentos dele, e a comissão de ética faz lá o relato, e muitas vezes isso daí, na sequência vai para análise da Câmara, né? Então, é interessante também. Então, não basta só a gente fazer o registro, né, e começar a trabalhar. É importante que a gente conheça também o código de ética, né, e saiba o que pode implicar se você fizer uma coisa errada, né, na tua vida profissional, né. Justamente isso que você falou vem mostrar a importância de se fazer uma RT, de se preencher uma RT corretamente, de se conhecer as suas atribuições profissionais, né? Porque não basta você ser engenheiro para você poder sair trabalhando com qualquer coisa de engenharia. Né? Nós temos que lembrar isso, que existem dois problemas que nós encaramos no sistema. Quando um leigo, ele exerce, o exercício ilegal da profissão, né? Porque ele não é o profissional da área e ele acaba executando alguma coisa que ele não pode. E o exercício de atividades estranhas, né? Que é quando o engenheiro de uma categoria A realiza atividade do engenheiro da categoria B. Então nós temos que ter essa preocupação, temos que nos atentar, buscar na legislação e conhecer efetivamente o que podemos e o que não podemos fazer para não ter esse tipo de problema. E aí com a RT, além dela funcionar como um contrato, né? Quando a gente está começando a vida profissional, não tem ainda um apoio jurídico, não conhece, não faz um contrato por escrito, a RT tem peso judicialmente de contrato, né? Então, ela devidamente preenchida, se tiver algum problema entre o contratante e o contratado, qualquer um dos dois pode utilizar a RT para judicializar o problema, né? E, além disso, é a segurança que nós temos. Então, para o pessoal aí que está começando, de repente recebe alguma notificação do sistema, nossa, morri profissionalmente. Não, se você está agindo corretamente, tem tudo documentado, é só você responder o que for solicitado, né?
Para Exato. as próprias empresas é importante a conscientização de colaborar com a fiscalização. Porque assim É. como hoje o CREA pode fiscalizar o meu trabalho, e se eu tiver com tudo certo não vai ter problema, eu vou ter a consciência que eles também vão fiscalizar o meu concorrente e vão fazer com que meu concorrente haja de forma correta também, né? É. E assim, é interessante porque às vezes, quando a gente fala em fiscalização, os profissionais veem isso muito como punitivo, mas a gente tem também um trabalho orientativo, sabe, antes do punitivo. É importante colocar isso, que o CREA também age de forma orientativa. Em muitas situações de fiscalização, hoje a gente tem, com o apoio das câmaras, a gente tem um ofício orientativo explicando, ó, você precisa ter a RT para essa atividade, né? E em alguns casos, às vezes, acaba, como o profissional realmente não regulariza, a empresa não regulariza, acaba até gerando denúncia para outros órgãos. Mas é importante perceber que não é só o caráter punitivo, e sim orientativo também, né? E essa questão que você falou da atribuição, eu tenho visto, eu já peguei muitos casos desses, que o profissional acaba, agora com a nova RT, eu acredito que isso vai diminuir, porque hoje os pacotes de atribuição estão mais direcionados para as titulações, né? Antes a gente tinha isso aberto, então acontecia muito de um profissional pegar uma atividade que ele não tinha atribuição para aquilo e ele não conhecia. Isso já aconteceu muito com um profissional recém-formado, ele fala, eu não sabia que eu não podia fazer, mas aí quando chega lá, depois não tem esse, eu não sabia, né? É uma obrigação do profissional ter o conhecimento da legislação que está regendo o trabalho dele, né? Então, aí é difícil a Câmara acatar eu não sabia que eu não tinha atribuição para isso, né? Então, é importante que conheçam mesmo as suas atribuições. Eu tenho visto muito também isso na área da agrimensura, a gente tem bastante disso. Até uma coisa que eu ia comentar, não sei se você viu, saiu uma consulta pública do MAPA para atividade de drones. E aí tá lá, os engenheiros agrônomos estão colocando lá uma fatia de mercado, alguma coisa nesse sentido, para piloto de drone. E eu li muito rapidamente hoje, porque foi antes da live, mas eu achava legal se vocês pudessem ver depois, está no mapa. E consulta pública é muito importante que a gente se posicione também, né? Sim. Porque é isso que vai acabar, às vezes, não permitindo que a gente faça uma atividade que a gente pode fazer, que a gente tem competência para fazer aquilo, né? Exatamente. E às vezes acaba restringindo uma fatia de mercado ali, né? Bom, que nós temos que lembrar, ou até colocar conhecimento de quem ainda não sabe, nós somos, o CREA, ele é um órgão que é regido por uma lei, né? Então não é simplesmente da vontade de pessoas se unirem para fazer alguma coisa. Então existe uma lei, uma regulamentação, e a nossa lei principal é a 5.194, né, de 1966, e lá a pessoa pode ter uma ideia, começar a conhecer o sistema, ver como é que funciona, e aí a partir das leis nós temos as resoluções que vão direcionando exatamente como a coisa deve acontecer, né? Então nós não podemos alegar desconhecimento, né? Não tem como chegar e falar, eu não sabia, você não vai ser isento por isso. Então tem a obrigação de conhecer sim. Isso que você falou de consulta pública é muito importante. Quando foi criado, foi criado, foi juntado, né, o curso de engenharia cartográfica com o curso de engenharia de agrimensura, e surgiu o curso de agrimensura e engenharia cartográfica, né? Então, quando foi para ser inserido esse título no quadro de títulos do Confea, eu lembro que foi aberta uma consulta pública e inicialmente foram suprimidas algumas atividades que o novo profissional poderia fazer. Só que era interessante, porque eram coisas que o engenheiro cartógrafo ou o engenheiro agrimensor já podia, só que aí o legislador que estava lá preparando o documento, muitas vezes não é da área técnica, né? Exato. Ele, por algum motivo, talvez alguém chegou e conversou alguma coisa, porque a gente tem que contar que tudo nesse país tem um viés muito político, né? Então o lobby funciona para muita coisa. Então às vezes alguém chegou e falou, eu acho que não deveria fazer isso aqui. E foi criado as atividades tirando algumas coisas. E aí nós mobilizamos o povo, comunicamos a questão dessa consulta pública e todo mundo entrou lá e deu palpite. Olha, tem que ter, não pode tirar. E quando saiu o quadro ali, as atribuições,
tava completo, tava com tudo. Uhum. Então, é importante mesmo É sempre ficar de importante. olho e não ignorar. Isso. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de visto, que foi uma das questões Visto. é, Foi perguntado perguntadas, aí. né? É, se eu tenho que trabalhar num outro estado, como é que eu faço? Tem. Hoje, é como você falou, a gente está regido pela 594, né? Pela Lei 594 de 1966. Então, lá no artigo 58, é exigência para você trabalhar num outro estado, visar na sua carteira. Então, você vai ter que pedir o visto lá no CREA, onde for trabalhar, né? Uhum, Então, se você tem o registro aqui no CREA Paraná, vai trabalhar em Santa Catarina, vai ter que pedir o visto no CREA Santa Catarina. Existe já algum movimento no CONFIA para alterar a legislação, porque seria só alterando a legislação mesmo para a gente poder ter uma alteração como teve na RT, né? A gente só teve essa uhum, unificação a da RT nacional com a outra resolução lá, 1025, né? Então, uhum, para se ter hoje uma unificação, usar, por exemplo, que perguntaram para a gente sobre o RNP, né? Se poderia ser utilizado para todos os CREAs. Então, o CONF já tem essa ideia de fazer isso, mas precisa fazer essa alteração da legislação. Então, ainda não tem a previsão de quando isso vai sair. Mas eu uhum, acredito que está lá na meta deles já de fazer essa alteração. Tende a acontecer realmente isso. A ter um único, uhum, para não precisar, cada vez que você ficar fazendo atividade em outro estado, pedir esse visto, né? Mas por uhum. enquanto ainda seguimos o que está na lei, né? Tem que fazer o visto. Certo. E existe um número, eu sei que tem conselhos aí que restringe o número de vistos. O CREA, ele restringe o número de estados que eu posso ter visto e tem validade os vistos ou eu tirei o visto em um lugar, eu posso Não, sempre trabalhar lá? o visto não tem validade para pessoa física, né? Para Uhum, pessoa jurídica é um pouquinho diferente, porque daí tem o período lá de 180 dias, né? Da uhum. atividade que está acontecendo. Mas para a pessoa física profissional não tem validade. E você tinha perguntado Do se tinha número, se tem limite, número né? de estados, Não, é. não tem limite, a princípio não. Então eu posso, Não cada foi. vez que eu for passear em algum estado, passe no CREA lá e peço Ah, um se visto. você pegar, se pegar um servicinho para fazer lá, que eu penso assim, né, que tem uma taxinha lá que eles cobram do serviço, né? Sim, sim. Então, se você, cada vez que for passear e quiser fazer um serviço por lá, pega o visto, Uhum, né? sim. Eu acho também importante, Mas vai ser bom quando unificarem isso. sim, aí, porque Para quem é está nacional, acostumado, né, né? ainda mais cartografia, que a gente tem muita atividade Fora que do, né? se fora do estado, né? Então é Uhum, interessante que isso seja feito logo, né? uhum. Também A gente acabou tem de, que temos que fomentar isso bastante também lá na nacional, né? Para que isso exatamente, aconteça mais fazer o rápido, nosso né? lobby também, né? Óbvio, exatamente. Bom, o Alexandre perguntou aqui se pessoa jurídica, né, o visto de PJ, o CREA tem que liberar para eu poder participar de uma licitação em outro estado, eu como empresa? Olha, antes o pessoal pedia muito visto para licitação, mas eu até fiquei sabendo essa semana que não haveria necessidade. Então, eu acho que depende muito do que o pessoal lá que está promovendo a licitação vai pedir, se necessita ter o visto antecipadamente de ganhar, digamos assim, a licitação, né? Antes Uhum, se pedia muito visto para licitação. Eu tenho visto isso menos e já me falaram que não há necessidade. Então seria melhor consultar o CREA mesmo antes de ter esse custo, perder esse tempo, né? De sim, pedir o porque aí de visto. repente você só pede É o porque visto se você você não ganha, ganhar, né? exato, se você não vai ganhar a licitação, né? Então, se não for Uhum, uma exigência lá da licitação, eu acredito que não há necessidade. uhum. Então, Alexandre, se respondeu tua questão aí, você dá um joinha aí para nós. É, deixa eu só lembrar aqui. Até eles criaram, sabe, uma modalidade antes que chamavam de visto para licitação, e a gente não tinha esse serviço lá dentro. Daí eu fui questionar, Uhum, mas por que visto para licitação, né? Se não existe. Mas na verdade foi a própria comunidade de profissionais que acabou criando esse serviço que até, pelo que eu entendi, não há necessidade. Então é sempre bom consultar antes, né? uhum, sim. Então, eu ia comentar que você tendo visto num estado, você não vai ter que ficar pagando sua anuidade em cada estado que você tem visto, né? Exato. Você Até precisa.
Pode falar. Até uma coisa que um conselheiro questionou comigo essa semana, porque o ponto de vista dele era que se a pessoa deveria recolher a sua anuidade aonde ela está exercendo a atividade, né? Hoje é assim, você pode ter o teu registro lá no CREA Bahia, você paga a tua anuidade lá e, digamos, o CREA de lá comprova pra gente aqui que você pagou a tua anuidade lá. Do ponto de vista dele, ele entende assim, que se a pessoa trabalha aqui no Paraná, deveria pagar a anuidade dele aqui, né? Eu penso que do ponto de vista moral é correto, mas do ponto de vista legal a gente não tem como exigir isso, né? Eu falo assim do ponto de vista moral porque a pessoa está usufruindo das coisas que o CREA daqui, digamos, está proporcionando, né? Exatamente. Você tem a questão, se você faz parte de uma associação, por exemplo, daqui, você está vinculado, né? Digamos, você está vinculado àquela associação pode conseguir, por exemplo, um fomento junto ao CREA, vai ter lá palestras e outras coisas que você pode estar se beneficiando, né? Então, teoricamente, seria interessante que você estivesse contribuindo para aquele CREA onde você está, né, usufruindo ali das coisas que tem no teu estado. Mas hoje não é assim, até um questionamento que eu estou fazendo para o jurídico hoje, justamente disso, porque ele veio me questionar a parte legal disso, né? Então aí a gente já precisa de um apoio jurídico, mas a princípio eu entendo que a gente não tem como cobrar isso, né? Eu posso ter um CREA lá do Espírito Santo, eu pago lá, e o CREA do Espírito Santo comprova para mim que eu paguei lá, comprova para o CREA daqui que foi pago lá a anuidade. Sim, até porque agora olhando o lado do profissional, ficaria meio complicado. Imagina, se você está desenvolvendo um projeto em 2 estados, aí você teria que pagar a anuidade no teu e nos outros 2, né? Então, olhando pelo lado aí de quem vai botar a mão no bolso, ficaria meio complicado, mas eu entendo essa e já preocupação. Eu particularmente como profissional, eu já acho um valor considerável, né? Não teria cabimento você pagar 2 anuidades, por exemplo. Né? Exatamente. Bom, como é que funciona a fiscalização? Assim, um exemplo, se você conhece, para as atividades da nossa área, que nós temos, assim, atividades que são relativamente rápidas, né? Um trabalho, um levantamento topográfico de um terreno urbano, por exemplo, dá para fazer em um dia, né? Um levantamento aerofotogramétrico por drone, você levanta o drone, sobrevoa e vai embora. Então, como seria a fiscalização nesses casos? Eu não tenho como fazer a comprovação do serviço na hora, né? Mas a fiscalização do CREA, como comentei, ela é muito documental. Então, se eu tiver lá um projeto, um levantamento que foi feito e está com a tua assinatura como profissional lá, isso para mim já é uma prova documental daquele serviço que foi feito. Ou se, por exemplo, por um acaso eu vou até o seu contratante, né? Por algum motivo pode ter sido uma empresa ou alguma coisa alguma outra empresa, o município que te contratou, eu vou até esse local e acabo vendo lá uma nota fiscal ou uma comprovação de que o serviço foi feito por você. Por meio dessa prova documental, eu posso fiscalizar. Então, aí eu vou verificar internamente se existe a anotação de responsabilidade técnica desse levantamento e vou cobrar se não tiver, né? Se não tiver RT, aí a gente cobra. Porque a fiscalização, qual que é o objetivo principal, né? É a fiscalização do exercício profissional, né? Então, se o exercício aconteceu, é claro que existe também um prazo legal para isso, para não, que a gente fala que não... 5 anos, né, que de forma legal, que eu posso fiscalizar aquela atividade, né? Então, existe até esse tempo eu posso fiscalizar aquela atividade, né? Depois disso, já não mais. Então, eu não preciso ter visto o levantamento topográfico acontecer, não preciso ter visto, né, o drone voando lá, mas eu posso comprovar que aquele serviço foi realizado por meio de uma nota fiscal, até de um recibo, de um contrato, de um projeto que eu constatei na tua empresa lá, enfim, né? Dessa forma a gente fiscaliza que a atividade foi feita. Sim. Bom, eu acho interessante a gente emendar aí e conscientizar as pessoas que o CREA, ele veio para preservar o cidadão, né? Para preservar o bom exercício da profissão. Ele não vai fiscalizar a qualidade do trabalho. Né? Então, é bem importante a fiscalização não vai chegar e olhar, vamos falar da civil, que é um pouco mais comum, se o engenheiro colocou o vergalhão de tantos milímetros que eu pedi ou colocou um menor para economizar a grana e o trabalho não ficou muito legal.
Depois, quando acontece algum problema mais sério, o CREA também é acionado, né? Mas durante o processo de fiscalização não vai ser olhado a qualidade do trabalho. Vai ser olhado se Isso. existe um profissional responsável tecnicamente por aquele trabalho, né? Exato. Hoje existe bastante confusão quanto a isso, que o pessoal faz muita denúncia no CREA, por exemplo, nessa parte civil, né? Ah, porque tem barulho na obra, porque a obra não está sendo bem construído lá, que pregou material errado, não sei o quê. O CREA, infelizmente, não tem poder de polícia para isso, né? O nosso poder de polícia é para fiscalizar a atividade profissional. Se tem um responsável técnico, né, é essa forma que o CREA dá a garantia do serviço, pelo responsável técnico. Agora, se o serviço está sendo bem feito ou não, porque não está no alinhamento predial, por outros motivos, a gente tem que procurar os órgãos responsáveis, seria a prefeitura, né? Tem muita questão de reclamação de questões comerciais, por exemplo. O CREA também não tem competência para isso, porque o profissional abandonou a minha obra. Eu vou ter que entrar na justiça comum, ou mesmo na Câmara de Mediação e Arbitragem, que o CREA tem lá, quando você escolhe a cláusula compromissória na RT, né, existe a Câmara de Mediação e Arbitragem. Se o pessoal tiver interesse de conhecer, é legal entrar lá. Eu até já participei de um processo de arbitragem, é interessante, chama-se as partes, né, e quando tem, assim, algum problema entre dois profissionais, ou entre um profissional e o contratante, eles chamam as partes para tentar resolver aquilo de forma amigável, né? A primeira parte é mediação, se não der certo, vai para arbitragem. Tem um árbitro lá que é escolhido numa listagem, claro que tem um custo, assim como a justiça comum, né? Mas é uma forma muito mais rápida do que a justiça comum para resolver. Então é uma oportunidade. E também fazem muita reclamação, assim, que realmente, infelizmente, não compete ao CREA, né? Então aí a gente acaba indeferindo, negando aquela denúncia, a gente não acata, né? Porque responde-se por outros órgãos, né? Tem muita coisa, assim, de questão de profissional que não está registrado. Aí a gente vai atrás, vai verificar por que aquele profissional não está... É um profissional e não tem o registro no CREA, está trabalhando numa empresa. Às vezes tem empresa que declara metade do seu quadro técnico, você chega lá, a empresa tem muito mais profissionais, né? Então aí é uma questão da fiscalização do CREA. Então o nosso poder de polícia é limitado também, né? Não é tudo que o CREA pode verificar, né? Sim. Mas o que é possível a gente vai estar sempre atuando ali. E isso eu vejo assim uma importante fonte de denúncia quando os profissionais reclamam que eu não sou contratado como engenheiro, mas eu realizo a atividade de engenheiro pela empresa. Faz uma denúncia anônima, ninguém vai colocar teu nome lá, porque aí o CREA vai cobrar da empresa. Né? A partir do momento que você contratou alguém como técnico, você aceitou o trabalho de técnico, é uma coisa. Agora, se você foi contratado como técnico e eles colocam você para exercer atividades de engenharia, tem que ser feita aí denúncia, não é certo. né? Não, piso salarial, também existe o salário mínimo profissional que o CREA consegue fiscalizar, né? Não adianta ficar hoje reclamando dos bastidores. Essa questão do salário mínimo é um pouco delicada, né? A gente teve umas alterações aí, o entendimento da própria 4.590A, né? Que é do salário mínimo. Hoje a gente pode fiscalizar o salário mínimo inicial do profissional, até 5 anos, né? Então, a gente não está mais podendo, antes, porque ele não pode ser considerado como um indexador, né, o salário mínimo. Então, tem uns poréns jurídicos ali, mas dentro do possível, a gente também fiscaliza o salário mínimo. Então, tem não, mas foi importante questões. ter sido mantido para até 5 anos, porque quem mais sofre com isso são os recém-formados, né? Os iniciais, exatamente. É o povo que mais sofre com isso. Depois que você já tem uma carreira consolidada, dificilmente você vai se sujeitar a certo tipo de coisa, né? Se chega um momento que o profissional ele tem ele acaba exigindo, poder né? Exatamente, de escolha. Ele pode não fazer um trabalho ou outro pela questão salarial. E não vai faltar serviço. O bom profissional não vai ficar sem serviço. Mas enquanto não é conhecido, é importante que ainda tenha esse apoio. Se eu sou registrado e por algum motivo, por uma crise, por algum problema, eu opto por não continuar no sistema porque eu não tenho como pagar anuidade. Eu posso fazer uma suspensão, pedir a suspensão do registro.
É, Isso. Esse tempo tem validade ou eu posso ficar quanto tempo eu tiver necessidade e depois só pedir para voltar? Como é que funciona? desde que você não esteja exercendo a atividade, você pode pedir Uhum, a interrupção do registro, né? Faz uhum, lá um protocolo de solicitação de interrupção, interrompe para de pagar anuidade. uhum, Se você resolver voltar à atividade, aí você pede uma reativação do registro. Tem uhum, lá daí alguma documentação, né? Porque a reativação, essa interrupção pode se dar por um outro motivo que não só a tua solicitação. Isso é importante que você comentou, porque acontece que muitos profissionais às vezes não estão exercendo a profissão e falam assim, eu não vou usar o CRE agora, não vou pagar. Só que não faz uhum, nada e fica em aberto lá o registro. E tem um artigo na 594 que cancela o registro pelo artigo 64 da lei, que é uhum, o não pagamento da anuidade por 2 anos consecutivos. E acaba uhum, gerando um processo de fiscalização e lá para frente vai acabar gerando multa para essa pessoa, né, para esse profissional. Então é uhum. interessante isso, que se por acaso não for realmente exercer, que peça a interrupção do registro. Se voltar, pede a reativação do registro. Tem, obviamente, Uhum. umas taxinhas lá de serviço, né, Uhum. coisa pouca, mas é importante fazer essa interrupção e reativar quando estiver exercendo, né? E não atuar enquanto estiver E não interrompido, atuar né? enquanto o perigo de você atuar e não ter e estar interrompido é que haja uma fiscalização e aí você vai ser enquadrado também pelo exercício legal, né? Uhum. Importante também que a dívida, como em outros órgãos públicos, cai na dívida ativa, né? Cai na dívida ativa, vai para justiça, digamos assim, né? Vai lá Aham, para você pagar, né? exatamente. Mas não tem o tempo para reativar pré-determinado, Não né? tem tempo pré-determinado, você pode deixar interrompido pelo período que for necessário, né? E Uhum, reativa só quando voltar mesmo. uhum. Hum, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Enquanto isso, uma dúvida minha, assim. Como é que é a relação de vocês, que são funcionários de carreira, com os conselheiros? Como é que é essa Os conselheiros. interatividade? Eu posso dizer assim, eu vou falar por mim, né? Porque Sim. eu costumo falar assim, eu era uma pessoa muito pacata, né? Coisa assim do Uhum. cartógrafo, assim, que trabalhava só no meu computador ali, não tinha assim muita dinâmica social, assim, né? E uma coisa Uhum. que eu aprendi com os conselheiros foi isso, foi interagir bastante, né? Até meu ex-chefe falava assim, nossa, eu achava você tão quietinha, e você fala muito, daí eu falei, "Nossa, você acaba, por força do trabalho, você acaba tendo que essa interação com eles, né? E Uhum. é bem legal, porque, como eu te falei, eu acabo aprendendo muito de tudo ali, né? É uma troca bem bacana. Eu tenho grupos que eu participo com os conselheiros, né? Você mesmo, uma das atividades que eu faço hoje lá também é a assessoria da comissão eleitoral, que o Ander também me ajuda lá na comissão, e eu toco esse processo eleitoral de inspetores, né? Então, eu tenho que sempre estar em contato com os conselheiros, com os inspetores. Então, essa parte eu acho bem bacana. Eu conheço um pouquinho de cada área, digamos assim, né? E estou E a sempre gente, interagindo. e nós também aprendemos muito com vocês, né? Ainda mais quando você começa a vida de conselheiro, tem É, muita coisa que você nem imagina que existe dentro do sistema, né? E aí exato. vocês estão lá para nos auxiliar. Uma coisa que já está quase acabando o nosso tempo, senão eu não consigo salvar essa Tá, live, tá? tá. A gente estava falando de denúncia ética, né? Uhum, Deixar aqui para quem está começando na área de perícia judicial, que é uma fatia legal do mercado, né? É uma uhum. opção de trabalho. Você se cadastrar lá, acho que no TJ, Tem um, né? Você se cadastra tem um como canal para se perito. cadastrar no site. Isso. E aí você começa a ser convidado para realizar essas atividades. O que é importante deixar claro aqui é que quando você é convidado, existe um tempo para você aceitar, né? Se você não aceitar, já de ofício você é descartado e chama outro Isso. perito. Então, tudo bem, não se preocupa com isso. Mas se aceitar, tem que fazer, tem que cumprir, porque é um contrato. Eles, Se exato. eventualmente você não concorda com o valor, já abre mão na hora, já comunica que você não vai aceitar pelo valor, que não vai pagar os custos do trabalho, enfim. Mas se aceitar, tem que fazer.
porque a gente já recebeu o processo de ética de juízes denunciando engenheiros, Isso. inclusive na nossa Câmara, né, engenheiro cartógrafo, que Se recebeu negou. e não entregou. Então... Esse é sério, né? Pegou o serviço, tem que realizar, não dá para deixar na mão, né? Ainda mais Sim. na justiça, você está lá fazendo uma perícia, você tem que concluir a perícia, né? Eu queria aproveitar, não sei como é que está nosso tempo aí, mas para falar... minutos. Só para comentar para o pessoal que está comentando, que hoje tem também lá disponibilizado no site do CREA o manual do jovem profissional. Então, para quem está começando, é legal ler esse manual que fala um pouquinho do conselho, um pouquinho como funciona essa parte de RTs, de fiscalização, um pouquinho de tudo, na verdade, né? Para quem está começando, então é bem legal. É um guia que tem lá na página principal do CREA. Digita lá, manual do jovem profissional, vai aparecer. Bem bacana. É bom para ter. E navega também na nossa página de fiscalização lá. Sim, vota, sim. Quem for profissional, vota nos inspetores lá. É bom para reforçar a nossa categoria, né? Votem lá nos cartógrafos, deem a força, porque a gente precisa dessa representatividade na parte do conselho também, né? Para a gente não morrer lá na Câmara, né? Temos que bater nesse ponto, que quem vai defender o interesse do engenheiro é a associação, é a entidade de classe. Exato. Né? A entidade tem a sua cadeira dentro do sistema, e aí o conselheiro daquela entidade vai defender os interesses, vai brigar pelos interesses do engenheiro. Porque o CREA está para defender os interesses da sociedade. A gente nunca pode esquecer isso. Exato. Bom, Tatiana, então eu quero te agradecer mais uma vez pelo aceite aí da nossa conversa. Agradeço ao CREA, né, por te liberar para participar conosco. Eu que agradeço, Ander. Nossa, gostei muito. Quando quiser, estou à disposição. Pois é incrível como passa rápido. Passou muito rápido, podia conversar muita coisa ainda. Pois é. Então hoje eu meio que resolvi direcionar para esse lado, né, de fiscalização, eu acho tipo bom. de coisa, para o pessoal conhecer. E aí, quem sabe, futuramente conversamos sobre outros assuntos. Ótimo, perfeito, muito legal. Gostei muito, agradeço a Federal, agradeço você. Eu fico muito orgulhosa de ver os meus colegas, professores, doutores. Eu olho assim, o pessoal, tudo, né? Não, muito legal. É mesmo. Pois é. Valeu. Pois é. Mas então tá bom. Tatiane, muito obrigado. Tá ótimo. Obrigado a todos que acompanharam. Pessoal. Inscrevam-se no nosso canal e deixem o seu joinha. Isso. Tchau. Tchau, até.